O Sindiúde participou de uma coletiva de imprensa na Assembleia Legislativa no último dia 25 de fevereiro sobre o anúncio dos protocolos de retorno presencial das aulas na rede estadual de educação. Além do Sindiúde, participaram também o Simpro, que é o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, o Fórum Estadual Permanente de Educação, FEPENG, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, e o deputado federal Rogério Correia. Vamos acompanhar os principais momentos. Eu tenho acompanhado desde 2020, como presidenta da comissão, todo esse processo da suspensão das atividades, das tentativas de retorno, da completa ausência, de políticas e programas que pudessem dar suporte à comunidade escolar durante a pandemia. E, portanto, nós fizemos uma convocação coletiva do anúncio do governo do estado na tarde de ontem em relação ao retorno das atividades presenciais nas escolas estaduais. Há uma série de publicações que o governo faz hoje, amanhã, e nós achamos essencial que vocês tivessem o contraponto, que vocês tivessem a visão de quem não é do governo, de quem acompanha a realidade da escola, aqui pelo Poder Legislativo, de quem acompanha a realidade da escola, que são os profissionais da educação, e nós trouxemos rede pública e rede privada, de modo que nós pudéssemos ter a completa dimensão da realidade na perspectiva de quem vive o dia a dia da escola. Então, esse é o objetivo da nossa coletiva. Nesse momento em que vemos, aí, como disse a nossa deputada, a questão da experiência com Manaus, que possibilitou o retorno das aulas presenciais em agosto. E naquela época já foi anunciado que era possível a mutação do vírus, e foi o que aconteceu, chegando ao colapso. Nós estamos vendo o Triângulo Mineiro também com falta de oxigênio, falta de leitos. São Paulo, que retornou em 1º de fevereiro e depois 20 dias. O que aconteceu com São Paulo, o estado todo? Escolas tendo que ser fechadas por um alto índice de contaminação. É de uma extrema irresponsabilidade esse decreto que está sendo soltado ontem, esse anúncio hoje, e esse anúncio do governo ontem. As escolas não têm condições, não têm escolas prontas para receber profissionais presencialmente, para receber alunos presencialmente, e nós estamos lançando o comitê municipal, regional, onde tiver escola estadual, nós teremos um comitê de fiscalização e nós vamos demonstrar a realidade das escolas estaduais de Minas Gerais. Nós vamos demonstrar a realidade de escolas que tem um banheiro para todos os funcionários e todos os alunos. Nós vamos demonstrar escolas que os alunos merendam no chão, porque as escolas que não têm refeitório, as 1000 que eu disse, são alunos que merendam sentados no chão. E nós vamos denunciar e vamos demonstrar isso, porque o que o Estado pretende, através do anúncio de ontem, é criminoso. É uma agressão ao trabalhador em educação e às populações que já estão desesperadas diante das incertezas da Covid, diante da falta de vacinas, diante da falta de atendimento médico, diante do colapso, porque nós temos regiões no estado que já estão colapsadas no atendimento. Então, já estamos fazendo esses comitês, e o lançamento é hoje nesta entrevista coletiva. Na nossa compreensão, os documentos que o governo do estado soltou, tanto ontem quanto hoje, hoje também nós já temos documentos que foram liberados, que estão aí à disposição. Esses documentos, eles falam de um retorno seguro, falam de um retorno que mantenha higienização, falam de um retorno que seja feito de maneira gradual e que garanta, isso é o texto do documento, e que garanta as condições de trabalho e de estudo. É fundamental que a gente consiga compreender se nessas condições o governo está incluindo situações tais como, e aí pode parecer para alguém algo banal, eu acredito que se esse alguém pensar nos seus filhos
ou nos seus parentes trabalhando e estudando presencialmente na escola para entender que isso não é banal, se isso garante, por exemplo, a água mineral para todos os estudantes. Porque eles não podem acessar o bebedouro. Eu não sei se todo mundo aqui tem conhecimento dos protocolos que estão definidos pelo próprio Ministério da Saúde. Então, eles não podem acessar o bebedouro. E como é que isso vai acontecer? Outra questão, a professora Denise fala aqui da questão das escolas que não têm cantina, eu quero falar das escolas que têm cantina. Como é que vai acontecer para se manter o distanciamento de 1,5 metro entre um estudante e outro durante o período da alimentação? Quantos profissionais estarão dentro da cantina, nas escolas que têm cantina, para cuidar de fazer, de manusear, para fazer e manusear para servir aos estudantes a merenda? Como é que isso está sendo pensado pelo governo do estado? Ou isso não está sendo pensado? Outras questões, que são questões que podem nos parecer também banais, são, um dos documentos fala de atividades ao ar livre. Quantos profissionais, quantos trabalhadores em educação estarão ao ar livre para cuidar de cada turma? Se as turmas têm 30 a 40 estudantes, e se vai ser no modelo híbrido, né, e se vai ser no modelo parcelado, quantos profissionais da educação estarão responsáveis por cada grupo de estudantes? Não vamos falar nem das crianças pequenas, não, tá? Vamos falar dos pré-adolescentes, daqueles que estão com 11, 12, 13 anos de idade, para garantir que os 15 que vêm hoje, porque os outros 15 vêm amanhã e os outros 15 depois de amanhã, que os 15 que vêm hoje manterão a distância entre eles de 1,5 metro. Que não haverá troca de máscara, que não haverá compartilhamento de merenda, que não haverá abraço. Como é que isso vai ser garantido? Como é que o governo do estado de Minas Gerais está pensando garantir a segurança emocional de crianças e de trabalhadores em educação? Como é que isso está sendo pensado? O que está sendo chamado de segurança, exatamente? Eu avalio, e aí falo aqui em nome do FEPENG, que é fundamental que a gente acione esta casa, acione o Ministério Público, acione todos os órgãos de controle que for possível e necessário para que o governo do estado nos explique o que é, na lógica deste governo, segurança. Minas Gerais é um estado que tem 853 municípios. Todo mundo sabe como é que Minas funciona. A gente tem os municípios que são menores e que dependem, em especial do ponto de vista de saúde pública, dos municípios chamados municípios pobres. E para lá é que, às vezes, nesses municípios tem CTIs, algum mecanismo que possa fazer algum atendimento mais aprofundado. Em geral, nos municípios não tem, mesmo nas cidades pobres, muito pouco. O que está acontecendo em Minas agora é que nos municípios pequenos o vírus viajou, como disse o governador Zema, e ao viajar infectou as pessoas que estão indo agora lotar os CTIs das cidades pobres, que não dão mais conta do recado e nem Belo Horizonte. Então é isso que o governador Zema conseguiu fazer com a viagem que ele desejou ao vírus. Agora ele toma uma medida que vai abrir as escolas. Onde abriu, fechou de novo, porque professores foram contaminados e teve que fechar a escola. Isso nós estamos vendo no Brasil inteiro. A deputada estadual Beatriz Cerqueira apresentou números preocupantes que comprovam as condições das escolas estaduais em várias regiões do estado. 900 escolas estaduais não têm refeitório. Ou seja, você não consegue elaborar uma rotina de distanciamento para a alimentação escolar. A Denise disse, as crianças comem no chão. É exatamente isso. Pelos corredores, no chão, se auto-organizam. Não tem refeitório. São quase 1.000 escolas. 1.027 escolas não têm banheiro para os seus próprios funcionários. A professora que chega para trabalhar, ela não tem um banheiro que ela possa usar, lavar as mãos, fazer a higienização tão necessária, com tantas vezes, como uma pandemia impõe. 908 escolas não têm pátio externo, onde aconteceriam as atividades ao ar livre, que o governo do estado disse. Não tem pátio externo, não tem área externa. E, portanto, a realidade da rede estadual ela é diferente do que foi anunciado. Todos nós queremos as aulas presenciais. Todos nós. Porque a escola acontece presencialmente, ela não acontece à distância.
A questão é, estamos enfrentando uma pandemia que exige medidas extraordinárias, medidas que não são da normalidade. E não é possível tentar impor um retorno à normalidade com a realidade da infraestrutura das nossas escolas. Então, assim, aí as pessoas perguntam, mas tá, não volta a aula, então faz o quê? Nós estamos, desde março, com as atividades suspensas em mais de 3 mil escolas estaduais. O governo poderia ter criado um programa de alimentação, de segurança alimentar, de modo que as crianças ficassem assistidas no período da suspensão das aulas. Ele não criou nada. O governo poderia ter criado um programa de infraestrutura nas escolas estaduais. Não criou nada. O governo poderia ter criado um programa que possibilitasse a internet como direito e não mercadoria, que exclui famílias inteiras do acesso às informações e às plataformas. Nada foi feito. Poderia ter criado um programa de acolhimento e assistência nesse período da pandemia, não só aos seus alunos, como aos seus profissionais. Não criou nada. Então, neste quase um ano de pandemia e suspensão das atividades escolares, não foi criado nenhum programa que pudesse responder a essa excepcionalidade. Sempre a gente está enfrentando um cronograma de tentativa de retorno às atividades presenciais no meio de uma pandemia. O anúncio do governo das aulas presenciais deveria ter precedido um anúncio da vacinação da categoria. A educação não está no planejamento de vacinação. E nesse momento tem assistentes técnicos, diretores de escola, auxiliares de serviço nas escolas trabalhando. Não é verdade que a educação não trabalhou, que com a suspensão das atividades os profissionais pararam de trabalhar. Eles estão trabalhando, estão se contaminando, estão morrendo de Covid, estão contaminando os seus familiares e não há planejamento de vacinação.